Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Abismo Odeon. Literatura, revisão de texto, vida de escritor, essas coisas, tá? Seguinte, Abismo Odeon, e o vídeo de hoje é um tema bem central, é sobre... como eu posso dizer? Revisão. Mas não apenas revisão, não revise. Ou melhor dizendo, toma cuidado o como você revisa, ou como você é criticado, ou como você lida com a transformação do texto no sentido de queima-roupa. Então, a queima-roupa. Fiz o texto. Aí eu pego um texto ali, 10 páginas, não sei, jogo para uma revisão no IA ou mesmo um leitor beta. Aí vai lá e me critica. Antes uma metáfora. Uma metáfora para você entender o que eu tô falando. Lembra a quinta série, até colegial? Lembra quando você escrevia uma redação e vinha na tua mão a redação corrigida? Lembra o mal-estar de você ter coisas vermelhas, círculos, falta de vírgula, palavras específicas que você fez errado, correções, uma folha 100% rabiscada, corrigida, de algum modo organizada, né, ou de algum modo auxiliada, né, ou mesmo matemática, esquece um pouco o português e vai para matemática, fiz contas, fiz uma prova, aí na prova tem lá a fórmula, aí você faz a conta, aí vem lá na prova, depois que você recebe de volta, tá errado, aí mostra o erro, né. Ou química, ou outras áreas também. Eu quero que você relembre o sentimento que você tem ao receber uma folha que você esforçou semanas, horas, dias, trabalho, não sei, um trabalho de faculdade, com aquele rabisco, com aquela correção, e como você sentiu quando percebeu que estava errado. Guarde o sentimento. Esse sentimento tem que ser guardado. Por quê? Porque você, quando é escritor, vai entrar numa vibe de, talvez, se for que nem eu, por exemplo, de buscar preciosismo, ou buscar expressividade, ou buscar, de algum modo, fidedignidade com o texto. O texto, ele vive, o texto respira, o texto toma posse. Às vezes a gramática vai pro saco, às vezes a expressividade do português vai pro saco, às vezes tá ali numa vibe concentrada e esquece alguma coisa, aí você dá pra alguém ler, ou pro Mia ler. E vai ter essa pegada. Você vai ter na tua cara uma folha cheia de erro, entendeu? Tipo assim, eu como escritor, constantemente estou corrigindo. Só que tem um detalhe, dica de ouro, assim, central. Se possível, não revisa o texto antes de terminar ele. Tô num parágrafo, capítulo melhor dizendo, tô num capítulo, ou tô 100 páginas, tem um leitor beta. Ignora a leitura beta ou pede a leitura beta depois que você tiver terminado. Ou você pega e joga na IA depois que você tiver já algum tipo de conteúdo. Se for o web novel, complica, porque o web novel precisa de revisão constante para publicar na semana seguinte, no dia seguinte, não tem tempo. Se você não for escritor de web novel, se você for escritor de médio e longo prazo, você vai ter muitos erros de expressividade, erro de gramática, de coesão, consistência, tempo verbal, narrativo, erro pra caramba. Vai ter erro, inevitavelmente. A menos que você seja lá o ultra-sumo, o grande mestre, o fodão, o cara que, sei lá, perfeito, que faz milagre. Não, no meu caso, se for o seu caso, bacana, tá? Mas no meu caso, que sou um Zé Ruela, eu pego o meu texto vem com uma penca de coisa. Se eu não tiver psicologia, estado emocional, um estado de equilíbrio, um estado de resiliência, para ler, entender os meus erros e corrigi-los, isso aqui queima roupa, né? Porque sou web novel no caso, web novel é direto, né? Se eu não tiver essa característica, o que vai fazer na minha produção? Eu tô ali, tô escrevendo, aí eu corrigi. Web novel, novamente lembrando, queima roupa, curto prazo. Para eu escrever no dia seguinte, ou na hora seguinte, ou no instante seguinte, aqueles ecos, daquelas partes vermelhas, falta de vírgula, palavra errada, falta de concordância, frase que não tá errada, mas a IA fala que tá, estilo de texto que a IA não aceita, porque você quer fazer um estilo de texto, ela fala, não, isso aqui não é o cânone, não é o adequado, tem que ser escrito de outro jeito. Eu faço inversões, eu tenho essa pegada de inverter frase. A IA, não, o jeito certo é desse outro jeito, esse aqui é um jeito distorcido. E eu, mas não tá errado, por que você está corrigindo uma coisa que tá certa? Entendeu? É o modo de dizer, não é errado, não é uma vírgula errado, não é um ponto errado, não é uma concordância. É a expressividade do texto, é como o texto está se desdobrando. Só que isso é cumulativo, é que nem grão e grão.
Se você tem ali, sei lá, é gota em gota, né? Um copo d'água, né? Gota em gota, vai transbordar. Quando transbordar, você vai entrar em conflito de emoção mesmo, em conflito de burnout, em conflito de, meu Deus, eu sou um lixo, eu sou um escritor de merda. E quando isso chega nesse ponto, e é gota a gota até que você transborda e você não aguenta mais, você vê que a revisão constante está te destruindo, tá? Dica de quem está revisando o texto todo dia: se você não tiver com a cabeça no lugar, com o coração no lugar, com a emoção e a autoestima no lugar, a correção vai te fazer mal. Muito mal. Como eu falei, lembra quando você recebia a prova de matemática, você queria fazer uma boa nota, não é aluno tipo assim, fiz de qualquer jeito, 1 mais 1 é igual a 20 e entreguei, entendeu? Você sabe que não tá nem aí pra nota vermelha, você não tá nem aí pra nada. Aluno que tá ligando, entendeu? O F, beleza. Agora, se você tá querendo fazer certo, quer ganhar uma nota alta de, sei lá, 7 a 10, e você recebe uma folha toda marcada, você vai aprender, você vai desenvolver, você vai corrigir, mas vai doer, tá? E a dor é inevitável. Então, se você é escritor e tem um leitor beta, um leitor crítico, um próprio editor, talvez. O editor também funciona como leitor beta. Ou mesmo você está tentando corrigir o texto ali, não tem ninguém para ler, você joga na IA. Quando joga na IA? Se não for web novel, por favor, só depois de um capítulo ou longo prazo. Pausa para acertar a estrutura, acertar a narrativa, acertar a expressividade. Tô escrevendo errado travessão, tô usando errado ponto e vírgula, tô usando errado alguma coisa. Não interessa, continua usando errado. Sério, você precisa dar a vida primeiro pro texto e depois você faz a revisão e aí você morre. Morre por quê? Porque você vai sentir a dor na carne e você vai reescrever e você vai acertar e você vai corrigir. Isso pode levar dias, semanas, meses e vai doer. Mas é muito melhor o texto estar pronto para você corrigir ele já pronto do que você no meio do texto entrar em conflito e entrar em, nesse caso aqui até certo sentido, a palavra é burnout mesmo. Ou pior, você entra em uma... Qual é a palavra? Você fica catatônico. Catatônico quer dizer que você não consegue progredir. Você trava. Não é bloqueio, é trava. Bloqueio é uma coisa, bloqueio criativo é uma coisa. Quando você está pensando na história, você não está muito certo sobre as coisas, bloqueio criativo acontece. Isso aqui não é bloqueio criativo, isso aqui é bloqueio emocional. Você não consegue escrever não porque você não sabe o que você quer escrever, mas porque você sabe que vai escrever e vai levar porrada. Pensa no machucado. Ó, que tá normal, né? Agora pensa que estivesse roxo. Tá machucado. Bati o joelho, bati o cotovelo. Cutuca a pele agora. Não dói. Agora, bate o cotovelo. Fica roxo. Cutuca a pele. Vai lá, cutuca. Fica cutucando a pele roxa. Enquanto tá roxo, enquanto tá doendo, enquanto tá machucado, enquanto tá sangrando. Vai doer. Então, quando você vai ralando a psicologia, vai ficando roxo. Se você mantém constantemente o cutucar, que é a revisão constante, que é jogar na IA, que é o leitor beta, você está massacrando um tecido machucado. Só que o tecido não é físico, o tecido é mental, tá? Então sua mente vai se degradando e você vai decompondo a sua capacidade de lidar com a situação. Então é central você não corrigir o tempo inteiro ou cria um mecanismo de resiliência, uma couraça para escrever aguentando a porrada, uma carapaça, porque você precisa corrigir o negócio para publicar. Minha vida, minha existência nesse instante. Eu publico web novel, eu tenho que corrigir o tempo inteiro. As correções têm que ser com uma resiliência mental enorme. Porque as pancadas batem no que está machucado. Tem que calejar. Esse calejar é um calejar complexo. Eu estou travando de vez em quando porque eu estou mais fraco da cabeça, mais fraco da psicologia, porque eu corrigi e a minha autoestima foi pro chão. Aí eu vou escrever, não quer dizer que eu não tenho o conteúdo, não tenho o texto na mão, eu simplesmente travo. Travo, bloqueio. Não criativo, bloqueio psicológico, tá? É burnout pontual, expressivo. Então, dica de escritor, sinceramente, não corrige, não leva leitor beta, não dá, até que você tenha já um texto moldado com uma certa densidade, um certo conteúdo, já tem meio que terminado alguma coisa, uma etapa feita, tá? Uma fase progredida.
Dica central. Daí você corrige a fase progredida, etapa feita, reescreve, refaz, relabora. Vai doer pra caramba, mas já tá feito. A etapa tem que estar feita, senão você vai travar no meio. É perigosíssimo isso. Porque se você tá machucando, traumatizando, cicatrizando, daqui a pouco não tem mais como. Você perde a capacidade e a sua força de vontade, porque você tá tão ferrado da cabeça, tão traumatizado porque tá levando porrada o tempo inteiro que você simplesmente apaga. Tá? Então, se você quer escrever web novel que precisa de revisão constante, ou não quer revisar a web novel, lança a web novel errada mesmo, lança errado. Eu sou paranoico, eu vou revisar. Mas, sério, machuca. Então, eu reviso, vou lá, respiro, escrevo. A parte que eu fico travado por causa da revisão é grande. Eu tô escrevendo, eu fico meia hora, ou até mais, tentando reequilibrar a cabeça por causa da pancada. Eu fico puto com a IA, eu fico puto com o corretor, eu fico puto com ele me dando rasteira mesmo, passando a perna. Por quê? Porque tem coisa que não tá errada, cara. Tem coisa que é simplesmente uma coisa expressiva. E a desgraça da IA vai lá e fala, tá errado, faz de outro jeito. E eu olho, filha da mãe, por que você tá negando? Por que você tá pondo uma ponta vermelha numa coisa azul? Por que você tá dizendo que isso é errado ou isso tá certo? Por que diabos tá reescrevendo o meu texto se eu tô fazendo certo? É brutal. Por isso que eu falei pra parar de jogar o ChatGPT. ChatGPT reescreve demais. E o Queen, parcial, reescreve bastante. Tá? Então você pega também, Gemini reescreve também. Não tem IA que não reescreva, cara. Todas elas reescrevem. O de psique é menos. Pega a que você tem mais confiança, a que menos te agride psicologicamente e vai nela. De psique é a minha escolha. Mas eu uso várias. Infelizmente. Vai lá, revisa o texto, faz o texto final. Se você é resiliente, perseverante, arrogante, tem autoestima, suave. Se você viu que tá machucado, tá roxo e tá doendo e travou por causa da revisão, 2 passos para trás, respira, vai devagar. Você tá traumatizando. Tá? Dica de escritor, você tá traumatizando. Eu tava traumatizando. Eu estou traumatizando. Eu estou engessando. Vou respirar e tentar amanhã. Semana passada, essa semana eu mal escrevi 5 páginas. Travei. Assim, por outros contextos também, que fragilizaram a minha psicologia e tal, fragilizaram contextos mais amplos. Mas travei com gosto. E quando você tá machucado e você cutuca, quer fazer a IA corrigir, meu Jesus, pra quê? Entendeu? Pra quê? Então se você vê que não tá numa boa cabeça, não corrige, escreve. Não tá com cabeça pra corrigir? Não escreve, não corrige, não corrige. Ah, tem que publicar, aí lascou. Tem que publicar o capítulo, tem que corrigir, aí você vai ter que incorporar e entendeu? Fazer personagem shonen aí e aguentar o tranco, tá? Porque é arco de protagonista. Você é o protagonista da vez. Mas se você vê que pode postergar a correção, postergar a leitura, terminar o capítulo, dica, termina, tá? Dói depois. Porque no caminho, se você estiver escrevendo e estiver doendo, você não vai fazer direito. Vai interferir na escrita, vai interferir na criatividade, vai interferir na expressão. Eu perdi o narrador várias vezes. O que é perder o narrador? É você não conseguir mais voltar para a voz do narrador e ficar meio, caramba, onde eu tô? E eu tô perdendo o narrador direto perdendo o narrador. Aí eu não sei quem é o narrador mais. O que é o narrador? O narrador não sou eu, o narrador é quem tá narrando a história, é um dos meus personagens narradores ali. Eu perdi o narrador várias vezes, cara. E aí pra voltar, mano, puta. Pra corrigir o narrador que você perdeu depois, mano, você tem que corrigir o texto inteiro. E dá uma dor de cabeça do inferno. Então esse é o vídeo da vez. Se inscreve no canal, comenta, compartilha, dislike, like. Essas coisas básicas aí. Tamo aí pra interagir. Mas se puder se inscrever, dá joinha, dá um like aí, suave. Tamo aí. Comenta aí se puder. E é isso. Agradecido demais. Dicas de verdade, cara. Isso aqui é de coração. Quem escreve sabe o que eu tô falando. Eu acho, pelo menos, que tem uma experiência sensorial, psicológica, emotiva próxima à minha. Tá foda. Tá foda. Essa semana que foi... Assim, é foda. Entendeu? Eu não sei nem como descrever. Eu tentei descrever durante o vídeo. É foda. Mas é machucante. É machuca. Entendeu? O negócio é foda. É muito da profissão. É muito da ação escritor, né? Do como você é escritor. Enfim, esse é o vídeo da vez. Desculpa qualquer coisa aí. Até depois. Agradecido. Fica a dica. Até mais, hein?